Fala, turminha, beleza? Bora para mais uma aulinha? Então vamos lá abrir o Scratch. Olha só que legal. O que nós vamos fazer hoje, pessoal? Nós vamos fazer uma tabuada, certo? Então assim, lembram quando nós aprendemos aqui sobre o laço de repetição, né? Repita aqui, sobre a parte de incremento, decremento. Essa aula agora relativa à tabuada vai ser bem interessante e importante o conhecimento sobre as duas coisinhas que nós estudamos anteriormente, tá? O incremento, o decremento e o laço de repetição, tá bom? É o que nós vamos aplicar aqui agora para construir uma tabuada. Então vamos lá, vou pedir aqui um evento, né, quando clicado. Para isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso criar o exercício de forma com que... de duas maneiras eu posso criar. Eu posso informar para o usuário uma tabuada qualquer, que eu queira informar, já definindo o valor da tabuada, né? No caso do 2, do 10, do 5, do 8, do 7. Ou eu posso pedir para o usuário informar um valor que ele quer que eu calcule a tabuada, que é esse que a gente vai usar no exemplo. Eu vou pedir para o usuário informar um número, e aí nós vamos calcular a tabuada com referência pelo número que ele informar, tá bom? Para isso, eu vou criar aqui duas variáveis. Uma primeira variável chamada número, por quê? Essa variável que vai armazenar, né? Essa variável número, ela vai armazenar aqui o valor, né? O valor de referência, o que o usuário solicitar, beleza? Que seja calculada a tabuada. E vou criar uma variável chamada contador. Por que contador? Essa variável contador aqui, ó, tá? Ela vai ser a que vai fazer a mudança do valor a ser multiplicado. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até o 10, tá? Porque a nossa tabuada vai até o 10. Ok, pessoal? Aí você pode colocar quantos valores quiser. Quiser que multiplique até o 100, pode ser. Mas vamos trabalhar do 0 ao 10, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, por boa prática, né? Eu sempre gosto de iniciar as variáveis em 0. Então, eu estou mudando aqui minha variável número e minha variável contador para 0. Toda vez que eu clicar na bandeirinha, elas vão ser zeradas aqui. Tá ok? O segundo passo é o quê? É pedir para o usuário informar o valor que ele quer que eu calcule a tabuada. Então, eu vou dizer aqui, ó, informe um número, para colocar certinho aqui, um número para calcular a tabuada. Beleza? Feito isso, eu fiz a pergunta, ele vai fazer o quê? Ele vai perguntar para o usuário e vai esperar. Esperar o quê? A resposta dele. Aí ele vai digitar no teclado aqui 1, 2, 3, 5, 10, 20, enfim. Quando ele digitar o valor, eu preciso armazenar o valor. Aonde que eu armazeno? Na minha variável número. Foi ela que eu criei para isso, correto? Então eu venho aqui em variáveis, mude a minha variável número para o quê? Para a resposta do usuário. Então eu venho aqui em sensores, resposta e coloco aqui dentro. Por quê? Eu estou pegando o valor que o usuário informou e armazenando a resposta dele na minha variável número. Ok, pessoal? Maravilha! Feito isso, já está pronto aqui tudo pronto aqui para eu começar a fazer o cálculo da tabuada, tá? Vou fazer uma brincadeirinha antes aqui, ó. Vou colocar aqui tá. Vamos lá, né? Por 2 segundos. Ele vai fazer isso aqui, ó. Vai pedir para eu informar o número, colocar 10, por exemplo, e 1. Vamos lá, tá bom? Aí vai começar a brincadeira agora, vamos criar o código para a gente poder fazer a tabuada. Bom, para isso é simples. Eu não falei que nós vamos fazer a incrementação? Lembra? A gente trabalhou com a incrementação na aula passada, então agora nós vamos fazer a mesma coisa. Então eu vou pegar aqui, ó, tá? O meu operador, vou colocar um operador de igual, tá? E vou colocar aqui também um operador de vezes, ok? Por que um operador de igual? Porque o que acontece? A minha tabuada, nós não definimos que vai ser de 0 a 10? Tá, então o que eu preciso fazer em primeira mão? Definir o meu contador, tá? O meu contador, ele vai mudar o valor a ser multiplicado. De 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então, eu tenho que colocar aqui, ó, quando o meu contador for igual a 10. Por quê? É o número aonde vai parar, tá, a multiplicação. Vai parar em 10. Beleza? E aí?
Para que isso aconteça, lembra que nós aprendemos sobre a incrementação? Para incrementar um valor, o que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar, certo? Então, eu vou adicionar o quê? Eu vou adicionar 1 ao meu contador, correto? Perfeito, né, pessoal? Por quê? Porque o meu contador vai de 0 a 10. Então, ele vai começar com 0, aí depois ele vai 0 é igual a 10? Não. Então, acrescente 1 a 0. Agora, ele vale 1. 1 é igual a 10? Não. Então, acrescente 1 a 1. Vai para 2. 2 é igual a 10? Não. E assim por diante, até ser 10. Então, montei essa estrutura aqui, certo? E agora, e para multiplicar, o que é que eu multiplico? Eu multiplico o número informado pelo usuário, lembra? Informo o número para fazer a tabuada, armazenei a resposta dele em número, então minha variável número vale o valor que o usuário informou, certo? Então eu pego esse valor, por exemplo, 5, vai ser a tabuada do 5, porque ele informou o número 5, então está armazenado aqui em número, 5 vezes o meu contador, que ele vai ficar 5 vezes 0, 0 é igual a 10? Não, então ele soma 1 a 0, vai ser 1. 1 é igual a 10? Não, então ele vai colocar aqui. Primeiro, 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3 e assim por diante. Então, é número vezes contador, ok? Então, agora eu vou montar a estrutura, tá? Com um laço de repetição. Qual laço eu vou usar? Repita até que. Ele é equivalente, na linguagem C# ao for, tá? For. Depois eu vou fazer um exemplo aqui, tá? E vou acrescentar nesse vídeo um exemplo no C# com for para você entender como é que funciona esse exercício aqui dentro do C#, ok? Da linguagem C#. Então vamos lá. Repita até que o meu contador seja igual a 10, tá? Repita o quê? Número vezes contador, ok? Então eu vou sempre adicionar 1. Agora, para mostrar essa estrutura, tá? Eu poderia simplesmente colocar aqui, diga, né? Opa, diga, aí vou colocar aqui 0,5. Será que ele vai funcionar? Vamos ver. Ó, iniciou com 0, vou colocar 5. Vamos lá. O que ele vai fazer para mim? 5, 10, 15, 20, ó, 25. E aqui ele está multiplicando, tá vendo? Ó, olha só. Olha só que legal. Tá? Eu vou colocar um segundo para você acompanhar aqui. Ó. Observe as variáveis aqui. Eu vou mudar agora a tabuada, ó, o número, que é a resposta que eu vou colocar aqui como usuário, que vai ser armazenada na variável número, e o meu contador, que está dentro do laço de repetição, que está sendo incrementado, tá? De 0 até 10. Então, ele vai mudar aqui e aqui ele vai mostrar a resposta para você da tabuada. Então, olha lá, vai iniciar tudo em 0. Eu vou informar agora a tabuada do 3. Eu quero que ele calcule para mim a tabuada do 3. Então, ele fala, informe o número para calcular a tabuada. Eu vou informar 3. Olha lá, informei o número 3. A hora que eu apertar Enter, ele vai armazenar o número 3 aqui e já vai iniciar o meu contador. Ele já vem para o laço aqui, ó, e vai começar. 0 é igual a 10? Não, então acrescente 1. Tá? Aí ele mostra número vezes 0, vai mostrar aqui para mim. Aí número vezes 1, número vezes 2 e assim por diante. Então vamos lá, ó, apertar o Enter, ele começa. Vamos lá. 3, ó lá, 3 vezes 1, vezes 2, vezes 3, ó, 3 vezes 4. Ó, o número fica fixo. Agora o contador está sendo incrementado. Entendeu? Olha só que legal. Chegou 3 vezes 10, 30. Parou a tabuada. Legal? Agora vamos deixar mais bonitinho? Olha só que legal. Vou fazer um processo aqui chamado concatenação. O que é concatenar? É fazer uma junção, tá, de coisas. Vou juntar uma frase com um valor, uma frase com outra frase, uma frase com um número com outro número. Vocês vão entender agora. Para fazer a concatenação, eu venho aqui, ó, no bloquinho de operadores, junte com. Aí ele tem um exemplo aqui, ó, maçã com banana. Tá? Tá juntando maçã com banana. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou usar, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, acho que 4 concatenadores eu consigo montar esse bloco. Tá? Então, a primeira coisa, eu quero que ele diga para mim, tipo, 3 vezes tanto, 3 vezes tanto, 3 vezes tanto. Na tabuada ou o número que for informado. Então, a primeira coisa, eu preciso pedir para ele informar a minha variável. Qual é a primeira variável? A variável é o número. Número com o quê? Então, eu vou juntar número com vezes. O número informado vezes. Então, eu vou clicar 2 vezes aqui, vou dar um espaço, X e um espaço, vou apertar Enter. Aí ele junte o número informado vezes
vezes o quê? Ah, o meu contador. Então, deixa eu colocar aqui mais um, para ele juntar, ó. Aí, aqui dentro, eu coloco o meu contador. Por quê? Lembra o processo? Vai ser número vezes, aí o contador vai estar mostrando aqui para mim. 0, 1, 2, 3, 4. Certo, pessoal? Com o quê? Então, vamos lá. Ele vai ficar assim. O meu número vezes o valor que o contador está mostrando vai ser igual. Então, aqui dentro, ó, vou dar clique duplo, espaço, igual, espaço, a minha conta. Qual que é o cálculo? Número vezes contador. Pronto. Olha só, montei a minha estrutura de concatenação. Vou pegar tudo isso aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, diga olá. Vou substituir o olá pelo concatenador. Olha só, ficou assim, tá? Aí vou mostrar agora por 0,7 segundos, tá? Então vamos iniciar agora do zero. Vou clicar na bandeirinha, ó, zerou as variáveis, número contador. Informe o número para calcular a tabuada, tá? Que número eu quero agora? Do 7. Ó, tabuada do 7, vou apertar Enter. Olha só, vamos lá. 7, olha lá, 1, 2, 3, olha lá, olha que legal. 7 vezes, olha o contador mudando, olha o resultado aqui, ó, 9, 10, 70. Legal, pessoal? Bacana, né? Então aqui, ó, nesse exercício, o que a gente fez? Nós criamos as variáveis, iniciamos em 0, pedimos para o usuário informar um valor, armazenamos a resposta dele na variável número, que é o número que vai ser feita a tabuada, pedimos para ele fazer o quê? O cálculo de tabuada. Repetir até o nosso contador ser 10. Tá? Adicionamos, ou seja, incrementamos ao nosso contador o valor 1, tá? E fizemos a concatenação. Se eu adicionar 2 aqui agora ao meu contador, olha como é que vai ficar a minha tabuada. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos colocar aqui tabuada do 5. Olha só que legal. Olha só, 2 vezes 4 vezes 6 vezes 8, 5 vezes 10, entendeu? E ele vai parar em 10. Por quê? Meu contador não é até 10? Então vamos lá, vou colocar meu contador até 30. Olha que bacana. Vamos lá, tabuada do 4. Olha só, 4 vezes 2, vezes 4, vezes 6, ele está aumentando 2 ao meu contador. Quando chegar aqui em 30, olha só, 4 vezes 30, ele vai parar. Olha lá, 4 vezes 30, 120. Bacana, pessoal? Gostaram? Legal! Beleza? Então segura aí que já vou colocar para você aqui na sequência o videozinho do Visual Studio, tá? Mostrando em C# como é que você faz essa mesma brincadeira aqui e cria uma tabuada lá no C#. Valeu, pessoal. Aguenta aí que eu já volto. Beleza, turminha. Bora lá então. Vou abrir aqui o Visual Studio, tá? Futuramente eu começo a fazer um projetinho aqui de aulas e vou explicando melhor sobre a questão do Visual Studio, explicando o C# para vocês, tá bom? Mas a princípio vamos continuar aqui. Vou abrir aqui um modo console, né? Net Framework, próximo. Aí vou colocar aqui como exemplo, vou colocar aqui tabuada, ok? Só para a gente criar um projetinho, vamos criar, tá? E aí, vamos lá no nosso modo console. Ele abriu aqui para mim, tá? Então, eu não vou destrinchar muito o Visual Studio, só explicar para vocês que aqui estão as bibliotecas do Visual Studio, tá? Tudo que eu preciso programar de forma básica já está aqui, fica definido dentro dessas bibliotecas, ok, pessoal? Toda a minha programação. Aqui está o nome que eu dei para o programinha lá, lembra? Ó, tabuada, certo? Isso aqui é o meu arquivo chamado tabuada. Aqui são as classes, né, do meu programa, aqui eu posso criar funções, tá? Que vão ser chamadas quando eu tiver na minha linha de programação aqui dentro do meu código, tá? E aqui em Static Void Main é onde vai ser a execução do meu código do C#, tá bom, pessoal? Aí quando eu criar funções, por exemplo, que elas vão ficar aqui, eu posso chamar elas aqui dentro e elas vão ser executadas no programa, tá bom? Então vamos lá. É o mesmo princípio, pessoal. A princípio eu vou criar aqui, ó, uma variável tipo inteira, tá? Inteiro, pode ver que eu tenho alguns tipos aqui, ó. Eu tenho a int, tenho a 16, a 32, a 64, tá? E aí vai. Eu vou me ater aqui com você na inteiro, tá? Porque eu estou criando uma variável de tipo inteiro, certo? O que é isso? Ela vai armazenar somente números inteiros. Ela não armazena número decimal, não é? Número flutuante, por exemplo. Números que tenham vírgula, vírgula depois do zero. Então, ela não armazena isso. Tá? Ela só armazena números inteiros, números naturais, tipo 1, 2, 10, 20, tipo 3,6, né? Tem a vírgula depois do primeiro número, no caso 0,2, 1,8, ele não armazena. A inteiro só armazena números reais, ok, pessoal? Então eu vou colocar aqui, ó, um número, e eu vou iniciar
com 0. Lembra? Sempre inicio com 0 lá no nosso Scratch. Então, eu vou iniciar aqui da mesma forma, tá? E aqui eu vou iniciar uma outra variável, tá? De nome contador. Lembra que nós iniciamos lá o contador? Igual a 0, certo? Também. Beleza, criei minhas variáveis. Agora eu preciso fazer o quê? Preciso perguntar para o meu usuário o valor que ele quer que eu calcule a tabuada. Do 1, do 2, do 10, do 6, do 100, do 20, tá? Como é que eu faço isso, pessoal? Eu faço da seguinte forma. Console, vamos lá. Aqui, ó, console, writeLine, tá? Aí eu vou abrir aspas e vou colocar aqui. Digite um valor para calcular a tabuada. Certo, pessoal? Então, o que vai acontecer? Quando o usuário digitar o valor, eu vou recebê-lo aqui e vou colocar para fazer a minha continha de multiplicação, tá? Quando eu quiser imprimir algo na tela, tipo mostrar algo na tela, esse comando aqui é que faz a mostragem para mim na tela, tá, pessoal? É o console, ó, ponto writeLine. Abre e fecha writeLine. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, tá? Tudo que tiver escrito aqui dentro, entre aspas, vamos lá, vou colocar aqui, ó, alô, mundo. Tudo que tiver entre aspas vai ser mostrado na tela. Mas o que tiver entre aspas é o quê? É o que é texto, tá? Se eu quiser mostrar um número, eu não preciso de aspas. Por quê? Porque um número é considerado como inteiro, ou double, ou float, que é o flutuante. Então, ou seja, para valores numéricos, eu não preciso colocar aspas, tá? Mas será que ele vai mostrar isso aqui para mim ou ele vai dar algum erro? Vamos ver? O que ele vai fazer? Eu coloquei alô mundo, o que ele fez? Não fez nada. Por quê? A gente tem que colocar aqui, ó, o professor esqueceu, console.readKey, abre, fecha parênteses, aqui. O que ele vai fazer isso aqui? Esse console.readKey, ele executa o código e aguarda que o usuário pressione alguma tecla para sair do programa, tá? Então vamos lá, será que ele vai mostrar os números para mim? Olha que legal, pessoal, ele mostrou aqui, tá vendo? Os números não precisam ser colocados entre aspas, tá? Mas o texto precisa ser colocado entre aspas. E aqui ele está fazendo a perguntinha para mim, para eu informar um valor para calcular a tabuada. Beleza? Que é o que está aqui, ó. Tá vendo? Certo, pessoal? Viram que bacana? Então vamos lá. Vou tirar isso aqui porque eu não vou usar, né? Então vou deixar só aqui para você, tá bom? Console read key está lá embaixo. Agora, como é que eu faço para armazenar o valor aqui? Eu não preciso armazenar o valor que o usuário vai informar para mim. Na minha variável número? Preciso. Como eu faço isso? Bom, o comando que armazena, o comando que faz a leitura, melhor dizendo, aquilo que o usuário informa, aquilo que o usuário digita no teclado, é esse comando aqui, ó, console.readLine, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Esse comando aqui vai fazer a leitura daquilo que for informado pelo usuário no teclado. Só que tudo aquilo que o usuário digita, ele entra na forma de texto, tá? Mas eu não posso usar texto para fazer vezes, cálculo de multiplicação. Eu preciso usar o quê? Um valor numérico. Então, eu preciso converter esse valor de texto, essa informação, esse dado de texto, eu preciso converter ele em dado numérico. Qual é o comando que faz isso? É esse outro comando aqui, ó. Tá, ó. Console não, converte. É o convert.toInt. Vou usar o 32 nesse caso. Abre e fecha, parênteses, ponto e vírgula, tá? Por que toInt 32? Eu não criei uma variável inteira, então eu vou converter para número inteiro, tá? Se eu tivesse criado uma outra variável de número flutuante, por exemplo, float, double, eu ia utilizar outro método de conversão, tá? Isso é para outra aula, questão futura. Aqui você vai se preocupar só com isso. Então, eu estou convertendo para valor inteiro. Por isso, eu estou usando o int 32, tá bom? Só que aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse valor aqui, ó, não é a leitura. Lembra que eu falei que esse aqui vai fazer a leitura do dado informado? Eu tenho que pegar esse dado e colocar aqui, ó. Eu recortei ele e vou colocar dentro do parênteses
tá? Do convert to int 32. Por quê? O que o código vai entender aqui? Que ele está pegando o valor informado pelo usuário e está convertendo para número inteiro, ok? Aqui está pronto a minha conversão. Mas não basta eu somente fazer isso. O que eu preciso fazer com esse valor convertido para número inteiro? Eu preciso armazenar na minha variável, tá? Número. Então eu venho aqui, ó, e coloco número, recebe o valor informado pelo usuário convertido em inteiro, certo? Aí você fala assim para mim, mas por que número igual? Por que número igual? Né? O número é igual. Na verdade, o sinal de igual em C#, ele é um sinal de atribuição, tá, pessoal? Se eu quiser fazer um comparativo, por exemplo, que um número é igual a outro número, por exemplo, eu tenho que colocar dois sinais de igual, assim, tá? Aí ele entende que o que está antes do igual é igual ao que está depois dos dois sinais de igual, ok? Deu para entender? Tá? Se eu colocar simplesmente aqui, ó, essa variável, sinal de igual e um valor aqui dentro, igual está aqui, ó, ele entende que é atribuição, eu estou atribuindo o valor à variável, tá bom? E não estou fazendo a comparação, tá? Então o sinal comparativo aqui seria dois sinais de iguais, ele está fazendo aqui, comparando um valor com o outro, tá? Então nesse caso aqui ele está recebendo. Bom, aqui está pronto. Então, eu já estou conseguindo fazer o quê? Criei a variável para armazenar o valor, fiz a pergunta e já tratei aqui a leitura do dado, a conversão do dado e o armazenamento do dado do usuário. Agora, eu preciso fazer minha conta. Como é que eu vou fazer a conta? Lembra lá que a gente fez? Repita até que o meu contador seja igual a 10? Aqui, nós vamos usar uma estrutura chamada for. Tá? Então, eu escrevo for e vou apertar duas vezes a tecla Tab no teclado do seu computador. Ou vai estar escrito Tab ou vai ter uma seta para trás e uma seta para frente, para a esquerda e para a direita. Eu aperto duas vezes, ele cria essa estrutura para mim aqui. Tá? Agora eu vou fazer o quê? Eu poderia usar aqui ó, o int, tá? Mas eu criei a variável contador para ficar bem parecido com o que a gente fez no exercício anterior. Então eu vou substituir, eu vou substituir aqui ó, o int e por contador, tá? Vou tirar esse i aqui. Contador. Tudo que for i vai ser contador, tá? Contador. E aqui contador. Contador. Ok? E aqui em length eu vou colocar 10. E aqui menor igual. Você vai entender o que é isso aqui. O que ele está fazendo para mim aqui? Olha só, lembra lá? Repita até que o meu contador seja igual a 10. Eu estou fazendo a mesma coisa aqui, ó, na estrutura for de repetição. O que ele vai fazer? Ele vai fazer aqui, ó, para meu contador igual a 0, ó, meu contador iniciando em 0, tá? Ou não igual, mas recebendo 0, tendo o valor de 0, para o meu contador sendo o valor 0, né, iniciando em 0, então, enquanto o meu contador for menor ou igual a 10, faça a incrementação do meu contador, ou seja, acrescente mais 1 ao meu contador. Lembra lá? Mais 1, adicione mais 1. É isso aqui. Então, olha só, vou repetir a estrutura para você. Tá? Para o meu contador iniciando em 0, enquanto o meu contador for menor ou igual a 10, incremente 1 ao meu contador. Tá? Agora eu preciso criar a minha multiplicação. Como que eu crio a multiplicação? Eu vou criar uma outra variável aqui inteira, chamada multiplicação, multiplicacal. Tá? Vou abrir sinal de igual e vou atribuir para ela o quê? O que ela vai receber dentro dela? Ela vai receber número vezes contador. E vou fechar com ponto e vírgula. Certo? Aqui, ó, a minha variável inteira, multiplicação, ela vai ter dentro dela armazenada a conta de número, que vai ser o valor informado pelo usuário, vezes o meu contador, que vai estar sendo incrementado aqui pelo laço de repetição. Certo? Agora eu preciso mostrar isso na tela. Como é que eu mostro? Olha, já deu para mim ali, ó. Tá aqui, ó, bem clarinho. É só apertar a Tab, ele já abre o comando para mim, tá? Já vou fechar ele aqui no final. Certo? Com ponto e vírgula. E agora eu vou fazer uma concatenação.
o que eu vou fazer aqui? Lembra que a gente concatenou lá? Junte maçã com banana, tal, tal, tal? Então eu vou mostrar aqui de que forma. Eu vou abrir parênteses, aspas, e vou dizer assim. Melhor, eu vou colocar aqui já o meu número, ó, variável número, né? Que eu chamei lá. Aí para concatenar aqui é sinal de mais, tá? Abre a minha aspas, dou um espaço, x, fecha o espaço, tá? Então ele vai colocar para mim lá o número informado pelo usuário aqui, aí ele mostra na tela, vezes, espaço, mais. Eu vou colocar aqui contador, tá? Que é o número que vai estar sendo incrementado. Aí eu vou agora dar um espacinho, sinal de mais de novo. Número vezes contador, abre aspas, espaço, igual espaço, fecha aspas, espaço, mais. Qual é o resultado? O resultado está onde? Está na minha variável multiplicacal, né? Então, multiplicacal, que é a multiplicação, certo? E sinal de mais aqui. Multiplicacal. Aliás, eu não preciso desse sinal de mais aqui não, desculpa. Tá? Multiplicacal, certo? Assim ficou feita a minha estrutura da minha tabuada. Vamos ver se ele vai funcionar agora, pessoal? Vamos ver se isso aqui vai rodar? Então vamos lá, vou aqui em iniciar, vou clicar, iniciar. Ó, digite um valor para calcular a tabuada. Vou colocar 2. Olha que legal, pessoal. O que ele fez aqui para mim? Perguntou, olha só. Vou deixar aqui, ó, ele pergunta, ó, digite um valor para calcular a tabuada. Tá aqui. Digite o valor para calcular a tabuada, certo? Qual o valor que eu informei? 2. Tá aqui, 2. Aí, o que eu fiz? Para contador iniciando em 0, ele não inicia 0? Inicia 0. Enquanto o contador for menor ou igual a 10, incremente 1 ao contador. Então, o que ele fez aqui? Ele passou no laço. Ele fez aqui, a primeira coisa que ele fez, ele mostrou para mim, ó, o meu número vezes o meu contador na primeira volta é 0. Então, 2 vezes 0 é igual a 0. Aí ele fala, peraí, o meu contador é menor ou igual a 10? É, porque 0 é menor que 10. Então ele fala assim, ele também não é igual a 10. Então ele volta para cá para o for, ele passa isso aqui, ele volta para o for aqui e aí ele vem de novo. Bom, meu contador iniciou em 0, mas agora ele não é mais, ele está em 0 ainda. Aí o que eu vou fazer? Vou incrementar 1. Aí ele fala, bom, meu contador agora não é mais 0. Eu incrementei 1, mas esse 1 é menor e igual a 10? Ele é menor, mas ele é igual a 10? Não, não é igual a 10. Então, o que eu tenho que fazer? Incremento mais 1. Aí ele virou 2. E assim por diante. Então, aqui está o contador, aqui está o número informado pelo usuário, e aqui está o resultado que ficou armazenado aqui na minha continha. Tá? Multiplicação igual a número vezes contador. Viu que legal, pessoal? Como a lógica funciona? Tá? É assim que a gente trabalha, tá? Com o Scratch para poder chegar, por exemplo, aqui numa linguagem de programação e fazer criar a estrutura que você precisa dentro de um programa de código, né, de linhas de comando. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Ficou aqui um exemplo legal, bacana, simplesinho, tá bom? E até a próxima aula, pessoal. Um grande abraço, dá uma curtida pra gente lá e faça um comentário que isso é importante também para nós, beleza? Valeu! Grande abraço, pessoal. Até lá!